Este é um lugar, é um centro de adoração. É um lugar de fé. E é um lugar para aqueles que têm fé, aqueles que ainda não têm fé, mas gostariam de ter, independente de ter muita fé ou pouca fé. Este é um lugar, é a casa de Deus, e é normal que nós aqui louvemos a Deus porque cremos nele. Amém, irmãos? Nós queremos e vivemos de acordo com essa fé, e por isso este é um lugar onde nós nos estimulamos à fé e às boas obras, como diz a Escritura, onde nós procuramos partilhar com outros as experiências com Deus, onde nós partilhamos a palavra de Deus e onde nós nos dispomos a servir a Deus de uma maneira especial. Amém? Porque todos somos chamados para sermos testemunhas e servos de Deus. Só uma pequena curiosidade. Quantos de vocês é que estão a estranhar esta coisa que está aqui? Com uma maçã, uma luva, uma caneta. Falta aqui uma pandeireta. Podem-me arranjar uma pandeireta para pôr aqui, faz favor, que eu esqueci-me. Obrigado. Um bloco de notas. Pois é, está aqui de propósito para chamar a vossa atenção. Já não sei quantas pessoas vieram ter comigo. Pastor, aquilo não está mal ali, aquilo não está enganado. Não, é mesmo de propósito. É para as pessoas começarem a perguntar, mas o que é que se passa? O pastor passou-se? Ora bem, era isso que faltava que eu esqueci. Muito bem, uma pandeireta. Como já foi dito, estamos no verão e hoje eu sei que há várias famílias que viajaram, que estão fora e portanto não podem estar aqui. Ontem também tivemos aqui a última apresentação deste aniversário dos 20 anos do Ictus, o Grupo Teatro da Igreja, e foi, lá embaixo fizemos um café-teatro no cenáculo, e pior do que isso, eu acho que muitos daqueles que aqui faltam estiveram a ver o jogo, tiveram a triste ideia de ver o jogo ontem da seleção, até às tantas, e agora não se conseguem levantar. E então perderam um mau espetáculo por um momento especial que estão a perder hoje. Quero só lembrar também dos irmãos que têm apoiado o orfanato, porque nós apoiamos, como igreja apoiamos várias crianças, patrocinamos algumas crianças naquele orfanato do Bangladesh e cristão, mas também há algumas famílias e pessoas aqui da igreja que adotaram uma criança, entre aspas, patrocinam uma criança, e às vezes alguns de vocês esquecem-se e depois a coisa passa, mas eu gostaria que vocês, se estão na lista daqueles que estão a patrocinar crianças, pudessem falar com o irmão Luís, que hoje também não está com a Sílvia, é um dos casos que faltam aqui hoje, viajaram, ou então com o nosso tesoureiro, irmão Chipenda, dizer alguma coisa, ou eu quero continuar, ou tenho-me esquecido, o que é que eu devo aí, pagando já com desconto, o que é que dá. E gostaria que ficássemos de pé antes ainda de partilhar a palavra de Deus, porque como todos nós já ouvimos, nestes últimos dias houve um desastre natural muito forte na Venezuela, e há cerca de 50 mil desaparecidos, só portugueses e lusodescendentes já há 50 vítimas mortais, mas os 50 mil desaparecidos querem dizer que vão ser muitos as vítimas mortais. Aliás, há estimativas que começam nos 10 mil até um máximo de 100 mil, a previsão. Portanto, é uma coisa muito séria. Portugal já mandou 2 aviões para lá, com recursos, mantimentos e pessoal também especializado, com pessoas e cães para procurarem os sobreviventes no meio dos destroços. Outros países estão a ajudar também. E eu gostaria que nós orássemos. Eu pus um lembrete, um pedido de oração no grupo WhatsApp da igreja há dias, mas gostaria que nós orássemos aqui por todo o povo da Venezuela, especialmente aquela província que foi mais atingida,
e também pelos nossos irmãos na fé, ali na Venezuela. Não sabemos os que foram atingidos, os que não foram, não sabemos, mas queremos encomendá-los na mão de Deus. Vocês querem orar comigo? Então vamos fechar os nossos olhos. Nosso Deus e Pai, esta manhã, Senhor, nós queremos vir à Tua presença, Pai, em nome de Jesus, para colocar no Teu altar o povo da Venezuela, Senhor. Deus, oramos por todos aqueles, sejam luso-descendentes, portugueses ou não, sejam cristãos ou não, todas aquelas pessoas a quem Tu amas e por quem Jesus morreu, Senhor, oramos para que, ó Deus, estendas a Tua mão sobre os sobreviventes, para que possam ser alcançados ainda com vida. Ó Deus, estendas a Tua mão sobre os feridos, para que eles possam ser curados. Estendas a Tua mão sobre as famílias enlutadas, para que consoles o seu coração. Dês sabedoria, Senhor, às equipas de resgate e aos governantes, Senhor, e todos aqueles que estão envolvidos nesta grande operação, Senhor, para que possam fazer o melhor possível, Senhor. Estenda a Tua mão sobre aquele país. Tem misericórdia daquele povo, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Que assim seja. Amém. Podem sentar. Eu quero falar hoje sobre a mão de Deus. Há um versículo, normalmente eu leio um texto longo, mas esta vez vou ler apenas um versículo. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, que diz: humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Eu vou repetir. Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. A mão de Deus. A mão humana é uma das ferramentas mais versáteis que nós conhecemos, que nós podemos imaginar. Não é por acaso que temos 4 dedos aqui e um aqui de lado, permite agarrar coisas. A mão, além de ser, a mão humana, além de ser uma das coisas mais difíceis de pintar ou de desenhar, né? Segundo dizem os artistas, é também uma das máquinas mais perfeitas que nós temos. E a mão serve para aproximar as pessoas, dar um abraço, serve para afastar as pessoas, serve para afagar, fazer um carinho, mas também serve para agredir. A mão serve para construir, mas também serve para destruir. A mão serve para curar, mas também serve para ferir. A mão serve para proteger, mas também serve para destruir. E também serve para enganar, como aconteceu aqui há uns anos, no Mundial de Futebol, com um senhor chamado Maradona, que era baixinho, e deu um salto, e como não chegava lá com a cabeça, pôs assim a manita. E quando disseram, não, isso é batota, não havia VARs, não havia nada. E aquilo foi validado, o golo, e foi um escândalo, porque acho que foi a Inglaterra que sentiu-se prejudicada, não é? E quando confrontaram o Maradona, ele disse, se foi a mão de Deus. Foi uma mão manhosa, não foi a mão de Deus. Na Bíblia, a expressão a mão de Deus é usada, é uma metáfora para descrever o seu poder, a sua soberania, a sua providência, mas também o seu amor. E quando na Bíblia diz que a mão de Deus estava sobre alguém, isso muda tudo, muda tudo. E eu gostava de refletir sobre algumas formas como a mão de Deus se surge, funciona. Desde logo, a mão do Criador. Lá no Salmo 19, versículo 1, diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. As mãos de Deus. As mãos com capacidade criativa. As mãos, as únicas mãos que são capazes de chamar à existência aquilo que não existe. As únicas mãos que são capazes de criar alguma coisa a partir do nada. Na Bíblia, no primeiro versículo da Bíblia, existe lá uma palavra, a palavra bará, que só é usada nesse contexto para mostrar que Deus, quando diz que Deus, no princípio, Deus criou os céus e a terra, a palavra bará quer dizer criou a partir do nada. Porque quando se refere a criar a partir de alguma coisa, algum material já existente, a palavra é diferente no hebraico. Mas aquela palavra só é usada neste sentido, criar a partir do nada.
E Deus é o único que é capaz de fazer isto. Nós temos nos seres humanos grandes criadores, grandes pintores, grandes escultores, pessoas fantásticas, grandes arquitetos, pessoas fantásticas, mas eles criam sempre a partir de alguma coisa. E mesmo a criação intelectual, a poesia, a literatura, etc., tudo isso é criado a partir de alguma coisa que já existe, alguma influência, influências que o autor recebeu, e então vai buscar aqui e ali uma ideia e vai criar a partir de alguma coisa, mas Deus é o único que cria a partir do nada. Às vezes nós olhamos para a nossa vida e vemos o caos. Às vezes acontece com pessoas. Estão a olhar para a sua vida e veem o caos. Mas a mão que moldou as galáxias, a mão que esculpiu os detalhes mais minuciosos da natureza, está a cuidar do nosso amanhã. Amém? Não estás à deriva. Estás seguro nas mãos que criaram e sustentam o universo. E são as mãos mais gloriosas, porque a criação é a obra mais perfeita que pode existir. Quando eu estive em Barcelona e tive a oportunidade de ir visitar a Catedral ou a Igreja da Sagrada Família, que agora foi muito falada porque o Papa foi lá, o Sr. Gaudí, o arquiteto que a concebeu e durante 40 anos trabalhou naquela obra e morreu e a obra ainda não está completa, era um homem cuja obra fazia a diferença. Eu visitei um parque que ele criou também, alguns edifícios criados por ele na cidade de Barcelona, e ele tinha horror às linhas direitas. Tudo o que era linhas direitas para ele não servia. Tinha que ter curvas, ondas, porque a perfeição não estava nas linhas retas, nas linhas direitas, no seu ver. E quando nós entramos naquela igreja da Sagrada Família em Barcelona, e olhamos para as colunas e olhamos para tudo aquilo, vemos que há ali uma grande influência que o arquiteto foi buscar à natureza. Os topos das colunas representam árvores, representam coisas, efeitos visuais que se encontram na natureza, na selva, na natureza, no mundo natural à nossa volta. Então, isto quer dizer que a igreja mais famosa do mundo, que é esta, a Igreja da Sagrada Família em Barcelona, é baseada num conceito arquitetónico que imita a natureza. Ou seja, ele virou-se para a criação de Deus, que é a coisa mais perfeita que existe. Então, a mão do Criador está presente. E nós somos homens e mulheres de fé, sabemos que Deus manifesta-se e glorifica-se na sua criação, incluindo em nós, seres humanos. Amém? Por isso não se menospreze, não se desconsidere, porque você é a criação de Deus. Pastor, mas eu sou feio, eu tenho o nariz muito grande, tenho umas grandes orelhas. Não interessa. Para Deus você tem a beleza necessária. Para Deus você é importante, porque Ele o criou, Ele o ama. Jesus morreu por si. Não importa se é mais alto ou mais baixo, mais gordo, mais magro, mais bonito, mais feio, mais rico ou mais pobre, mais assim ou mais assado. Deus ama-o. O Deus Criador criou os céus e a terra e que nos criou porque nos ama e que nos continua a amar. Ele tem um fraquinho especial por você. Lembre-se disso. Deus tem um fraquinho especial por você. Mas também podemos ver a mão de Deus na mão do libertador. Deus tirou o povo do Egito, o seu povo, o povo hebreu, com mão forte e braço estendido, diz a Escritura. E lá em Isaías diz que eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para que não possa ouvir. A mão de Deus não está encolhida. A gente diz, quando alguém é avarento, chama mão de vaca, não é? É mais ou menos a ideia, não é? Não está encolhida para que não possa abençoar. Deus tem prazer em abençoar. Por isso é que nós devemos ser abençoadores, não é? Sermos fatores de bênção na vida das pessoas que estão à nossa volta.
E o seu ouvido também não está fechado para que não possa ouvir. Ele ouve o teu clamor. Pastor, mas às vezes acho que Deus não está a ouvir o que eu estou a dizer. Às vezes Deus parece estar distante. Não sinto nada. Ouça, não vá atrás dos sentimentos. Vá atrás de convicções. E as convicções são fundadas na palavra de Deus. Ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ora a Deus, leia a sua palavra, ouça a sua palavra. E a fé será gerada no seu coração. Fé para crer, fé para a salvação, fé para andar em vitória, fé para seguir Jesus, fé para vencer as suas batalhas do dia a dia, fé para chegar ao fim e poder dizer como o apóstolo Paulo, combati o bom combate, corri a carreira, guardei a fé. E Deus possa lhe dizer no final, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Então a mão de Deus não está encolhida para não poder salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Não importa o tamanho do Egito em que tu podes encontrar, ou as pessoas da tua família, ou pessoas, amigos que estão à tua volta. São vícios, adições, são crises financeiras, são depressões, são crises familiares, crises de relacionamentos. A mão de Deus continua estendida. E onde o braço humano falha, a mão de Deus não falha. E o braço de Deus alcança. Chega lá. Posso ouvir um amém? Esta é a mão do libertador. Daquele que tem o poder de te libertar. Que tirou o povo para fora da escravidão do Egito. Que o levou a atravessar o Mar Vermelho. Que o levou a atravessar 40 anos do deserto. E chegar à terra da promessa que Deus tinha prometido a Abraão e à sua descendência. A mão do libertador. Eu gosto muito da mão do Criador. Mas também quero que a mão do libertador, Deus, a mão libertadora de Deus esteja sobre a minha vida constantemente. Amém? Mas depois, a mão de Deus, por vezes, é também a mão do disciplinador. A mão que abençoa é a mesma mão que às vezes nos aperta para nos moldar. Porque nós precisamos ser moldados por Deus. Nessa teoria, essa teologia que anda para aí, tu podes fazer o que quiseres e depois vens e Deus e dás-lhe uma oferta e Deus resolve os teus problemas todos. Não é bem assim. Tens que deixar Deus entrar na tua vida. Tens que deixar Deus moldar a tua vida. Tens que ser o barro nas mãos de Deus. Como dizem Jeremias, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Jeremias estava a dizer em nome de Deus ao seu povo, vocês como o barro na mão do oleiro, vocês estão na minha mão. Não é? Quem já viu o oleiro a trabalhar na roda, sabe que ele põe os dedos no barro e transforma e transfigura e muda a forma até chegar ao ponto que ele quer. Amém? O próprio Jó, um caso fantástico, um exemplo de paciência e de fé, a certa altura ele disse, a mão de Deus me tocou. Mas ele acabou por entender que esse processo doloroso o iria tornar puro como o ouro. Jó passou por muitas lutas, por algumas lutas. As lutas mais difíceis, talvez que Jó tenha passado, porventura, não foi as perdas que ele sofreu logo no início, mas foi o abandono dos amigos, a acusação dos amigos e a recriminação da sua mulher, que o tentou virar contra Deus. Mas no final, ele podia dizer, mas eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia. A mão de Deus me tocou. É importante nós sabermos que Deus nunca quer destruir o barro. O oleiro nunca quer destruir o barro. Ele quer moldá-lo. E por isso é que põe as suas mãos nele. Ele apenas põe as suas mãos para fazer um vaso como ele quer, como ele deseja, segundo o desejo do seu coração. E é para a sua glória. E quando Deus usa a sua mão disciplinadora em nós, é também para isso. É para nos moldar à sua medida, à medida que Ele quer. Porque Ele sabe
o que quer fazer connosco. Ele tem um plano para a nossa vida, para a vida de cada um de nós. Quem anda perdido na vida, como dizia a canção, que anda à toa na vida, precisa mesmo conhecer Deus. Quem anda à toa na vida precisa mesmo conhecer Deus. Porque precisa de saber que Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um propósito. Assim como os pais têm desejos para a vida dos seus filhos, têm desejos e procuram ajudá-los a cumprir esses desejos, muitas vezes, desejos de bênção, de prosperidade, de saúde, para que eles sejam felizes, para que eles sejam uma fonte de alegria para eles também. Assim também Deus tem planos de bênção e de vida para nós. Mas há também, por vezes, precisamos sentir a mão de Deus como a mão daquele que nos protege, não é? A mão do protetor. Quantas vezes nós olhamos para trás e dizemos: foi Deus que pôs a sua mão, evitou que isto acontecesse na minha vida. Há momentos em que nós estamos à beira do abismo, à beira de um desastre, à beira de uma situação qualquer, e na última hora, na 25ª hora, parece que Deus interveio e aconteceu qualquer coisa que nós fomos poupados daquilo. É a mão do protetor. Lá em João capítulo 10 diz: eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Amém? Ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Então o mundo pode balançar, a economia pode falhar, as pessoas podem trair-nos, mas quem está nas mãos de Deus está no lugar certo, está na situação certa. Se hoje a tua vida pode parecer fora de controle, deixa que Deus te guie nesse deserto, deixa que Ele te sustente nessa tempestade, deixa que Ele te molde com a sua presença. E a promessa é clara: a seu tempo Ele te exaltará. Amém? Há um tempo de Deus, há um tempo para todas as coisas, e a seu tempo Ele te exaltará. O tempo de Deus não é o tempo do homem. O tempo de Deus é um tempo diferente. Todos nós sabemos que na Bíblia, no Novo Testamento, há duas palavras diferentes para tempo. Um é o tempo dos homens, o Cronos, outro é o tempo de Deus, o Kairos. E o tempo de Deus é que importa. Se nós temos a nossa vida, a nossa bússola alinhada por Deus, alinhada com Deus, então o que importa é o tempo de Deus, não é o nosso tempo. E muitas das nossas lutas, muitas vezes, é porque nós não alinhamos o nosso tempo com o tempo de Deus. E depois isso traz-nos confusão. Porque o nosso tempo é o nosso tempo. Mas Deus, que é soberano, tem o seu tempo e Ele vale sobre todas as coisas. Amém? E finalmente quero-vos falar da mão do Mestre. Há duas maneiras de reagir à mão de Deus. Uma é resistir. Não deixar que Deus ponha a sua mão na nossa vida. Isso só traz cansaço, traz frustração e muitas vezes traz dor. Na estrada de Damasco, Saulo percebeu isto, entendeu isto. Porque Jesus disse-lhe naquela epifania, naquela visão: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro te é recalcitrar contra os aguilhões. Isto é, duro te é dar murros na ponta da lança. Ficas magoado. Resistir à mão de Deus magoa. Saulo estava cheio de ódio no seu coração, a perseguir os tais cristãos, que ele, na sua simplicidade e na sua honestidade, sinceridade, ele pensava que eram abusadores da fé, da verdadeira fé que ele achava que tinha. E Deus revelou-se a ele desta maneira dramática. E a partir daí, Saulo percebeu que não vale a pena lutar contra a mão de Deus. E ele converteu-se e veio a ser um homem muitíssimo usado por essa mesma mão de Deus, contra a qual ele antes lutava. Duro-te é recalcitrar contra os aguilhões. Outra maneira de, em vez de se resistir à mão de Deus, a outra forma é render-nos a ela.
reconhecer que Deus sabe o que faz, aceitar o tempo de Deus, confiar no seu cuidado e deixar-se usar por Ele. Essa é a maneira mais adequada. Eu gostava de partilhar convosco um exemplo de uma mulher fantástica. Penso que vai haver a fotografia dela, vai aparecer ali. Uma holandesa cristã chamada Corrie ten Boom, que faleceu em 1983. Esta mulher foi uma cristã holandesa resistente durante a Segunda Guerra Mundial, durante a invasão da Alemanha nazi à Holanda, a ocupação. Ela e a família arriscaram a vida para esconder centenas de judeus e membros da resistência na Holanda. E esconderam-nos num sótão, uma espécie de um sótão na sua casa. Tinha uma parede falsa. E com o risco da própria vida, eles esconderam aquelas pessoas e pouparam a vida a centenas de pessoas, que depois, aos poucos, de noite, eles conseguiam então uma rota de escape para fugir para fora e salvarem-se. Ela vivia em Haarlem, na Holanda, e isto aconteceu durante vários tempo. Ela escreveu um livro chamado Refúgio Secreto, a contar essa história. Mas em 1944, esta mulher e a sua família foram traídos por um informador e eles foram presos e enviados para um campo de concentração em Ravensbrück. O que acontece? O pai faleceu no campo, a irmã mais velha também, mas curiosamente ela foi libertada uns dias antes das câmaras de gás começarem a funcionar, devido a um erro administrativo. Ela foi libertada. E resistiu para contar. Então ela usa uma metáfora muito bonita. E é por isso que isto está aqui. Finalmente vou satisfazer a vossa curiosidade. Isto é o quê? Uma luva. Se eu disser esta luva, olha, luva, tenho sede, agarra lá na água e dá-me à boca. Está a funcionar tão bem como o vídeo há bocado, não é? Não funciona. Olha, tenho fome, apetece dar uma dentada na maçã, ajuda-me lá. Toca lá um bocadinho de pandeireta. Está aqui uma caneta. Escreve lá aqui uma coisa. Não está a funcionar. Lá em casa funcionou. Sabem que isto, às vezes Deus quer trabalhar na nossa vida e a gente também não ajuda. Mas se a luva estiver na minha mão e eu quiser comer, eu posso fazê-lo. Se eu quiser beber, eu posso beber. Se eu quiser escrever, eu posso escrever. Se eu quiser tocar, eu posso tocar. A nossa irmã Corrie, ela usou esta metáfora fantástica, porque ela foi usada depois durante muito tempo. Durante muito tempo ela era chamada para falar em congressos a cristãos, e ela a certa altura usou esta metáfora, não é minha, é dela, mostrando que
Nós, sem Deus, somos como uma luva. Mas com a mão de Deus em nós, nós podemos todas as coisas. Todas as coisas. Podemos aquilo que não sabíamos que podíamos. Aquilo que sozinhos não conseguiríamos fazer. Mas com a mão de Deus na nossa vida, conseguimos fazer tudo. O que faz a diferença é a mão de Deus em nós. Será que a mão de Deus está na tua vida? Essa é a grande questão. Vou pedir para ficarmos todos de pé. E vamos fechar os nossos olhos durante uns momentos. A mão de Deus faz a diferença. Uma luva tem a configuração da mão, mas não é a mão. A luva em si não vale nada, pouco vale, para pouco serve, não tem nenhum poder, mas quando tem a mão dentro dela, ela pode fazer todas as coisas. Isso faz toda a diferença. E a minha mensagem esta manhã é esta: se tu queres ser usado por Deus, se tu queres ser significativo na vida das pessoas à tua volta, deixa-te usar, deixa que a mão de Deus entre na tua vida como a mão entra na luva, e tu vais fazer a diferença. Sem Deus nada somos neste mundo, sem Deus nada podemos fazer, nem as folhas das árvores se movem se não for pelo seu poder. Enquanto estamos com os olhos fechados, eu quero desafiar, é mesmo o termo, desafiar, qualquer de vocês que gostaria de ousar que Deus ponha a mão na sua vida e ser usado como uma luva é pela mão, ser usado por Deus, e que está disposto a servir a Deus de alguma maneira, a contribuir de alguma maneira para que o reino de Deus avance, para que as trevas sejam afugentadas pela luz de Cristo, a ser uma testemunha de Jesus efetiva, a ser alguém que Deus usa nas suas mãos, não por causa dos teus dons, talentos, mas por muito mais do que isso, porque Ele faz a diferença. Eu gostaria que saísse do seu lugar e viesse aqui à frente, num sinal, diante de Deus, dizer: Senhor, eu quero seguir-te, eu quero servir-te, eu quero que tu ponhas a tua mão na minha vida e faças a diferença na minha vida. Eu quero ser diferente, eu quero ser usado por ti, eu quero que tu tragas ousadia à minha vida, sabedoria, graça, para que verdadeiramente eu possa servir, ser bênção, ser luz à minha volta, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você já pode estar a servir alguma coisa na obra de Deus, mas quer ser um servo mais fiel, quer ser um servo mais comprometido, quer ser um servo mais usado, uma serva mais usada por Deus. Venha agora à frente, não tenha vergonha. Em nome de Jesus. Diga: Deus, eu estou aqui. Podes contar comigo. Podes contar comigo, Senhor. Usa-me nas tuas mãos. Usa-me nas tuas mãos, Senhor. Eu quero mais, eu quero ser mais usado. Eu quero ser mais usada. Eu sei que não tenho muitas capacidades, mas eu creio que tu fazes a diferença em mim, Senhor. Eu não sei o que é que eu posso fazer, mas eu quero que tu me uses. Quero que tu me uses. E se já me estás a usar, eu quero que me uses mais, Senhor. Ó Deus, que a tua mão esteja na minha vida de uma maneira total e completa, para que eu possa fazer a diferença em teu nome no mundo à minha volta. No mundo à minha volta. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos orar enquanto estamos com a nossa cabeça curvada, com os nossos olhos fechados. Senhor, nós reconhecemos a tua soberania.
nós depositamos as nossas ansiedades, medos e o nosso futuro nas tuas mãos, que criam, que curam e que libertam. Guarda-nos, Senhor. Molda-nos segundo a tua vontade. Usa-nos como a mão dentro da luva para a tua glória. Cristo em nós, esperança da glória. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus seja louvado. Aplauda ao Senhor. Amém.